E aí, meu povo, vocês sabem quando aconteceu a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos? Bem, os primeiros Jogos Pan-Americanos aconteceram na Argentina no ano de 1951. Assim como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, esse evento acontece a cada 4 anos. Pegando a deixa do que a gente havia discutido na aula anterior sobre sequências numéricas, eu decidi registrar alguns anos das edições dos Jogos Pan-Americanos através de uma sequência numérica. Olha só, a primeira edição foi em 1951, a segunda em 1955, terceira e assim sucessivamente. Atente para um detalhe interessante na construção dessa sequência. Olha só, da primeira para a segunda edição são acrescidos 4 anos. Da segunda para a terceira, 4 anos. Da terceira para a quarta, outros 4 anos. Da quarta para a quinta, mais 4 anos. Da quinta para a sexta, mais 4. Da sexta para a sétima, mais 4. E assim sucessivamente. Quando nós temos uma sequência numérica, onde a partir do segundo termo, cada termo é obtido somando ao termo anterior um valor fixo, nesse caso é o valor 4, nós estamos construindo então uma progressão aritmética. A esse valor fixo, que é adicionado termo a termo, dá-se o nome de razão. Sendo assim, numa progressão aritmética, que nós vamos chamar de PA, a razão é sempre obtida calculando a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor. Veja só, eu trouxe para vocês aqui, 3 progressões, tá certo? 3 PAs, para a gente determinar as suas respectivas razões. Lembre da definição. Numa PA, a razão é a diferença entre qualquer termo a partir do segundo termo e o seu antecessor. Então, olha só. No item a razão é a diferença entre qualquer termo a partir do segundo. Então, vou pegar o terceiro termo, 10, e vou subtrair o antecessor, no caso é 7. Então, a razão é 3, ok? Item B. Como é que vai ser a razão do item B? Pega qualquer termo a partir do segundo, eu vou pegar o quarto termo, menos 2. E dele eu vou subtrair o antecessor. Menos 2 menos 0 dá menos 2. Essa é a razão. Item C. Qual é a razão? Pega qualquer termo. Eu vou pegar aqui o quinto termo, que é 5. E vou subtrair o antecessor, que também é 5. E isso vai ser igual a 0. Então, nós temos uma razão igual a 3, uma razão igual a menos 2 e outra razão igual a 0. A partir dos resultados dessas razões, nós podemos classificar as PAs de 3 formas diferentes. Olha só, no item A, a razão é igual a 3. Sendo igual a 3, a razão é maior do que 0. E toda vez que a razão for maior do que 0, nós dizemos que a PA é crescente. No item B, a razão é menos 2. E menos 2 indica que a razão é menor do que 0. Sendo a razão menor do que 0, a gente diz que a PA é do tipo decrescente. Item C. Razão igual a 0. E toda vez que a razão for igual a 0, nós temos uma PA constante. Nos estudos das sequências, precisamos encontrar uma forma de calcular os valores dos termos da progressão. Para facilitar os cálculos, nós buscamos um termo geral para toda e qualquer progressão aritmética. Para isso, nós vamos considerar a progressão aritmética A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente, cuja razão é R. Nós sabemos que, por definição, numa PA, qualquer termo a partir do segundo é obtido pegando o termo anterior e a ele adicionando a razão. Então, olha para cá.
Quem é que vai ser o A2? A2 é A1 mais R. Quem é o A3? Por definição, vai ser A2 mais R. Muito bem, mas nós vimos agora ó, que o A2 é A1 mais R. Então, vou reescrever assim, ó. A2, eu já sei que é A1 mais R, mais esse R aqui. Isso implica que o A3 é igual a A1 mais 2R. Vamos lá. Quem é que vai ser o A4? A4 é A3 mais R. Por definição é assim, né? É o antecessor mais a razão. Só que tem um detalhe. Quem é o A3? Ah, Islane, A3 é A1 mais 2R. Então, vou escrever, ó. A1 mais 2R mais esse R aqui. Então, nós temos que A4 é igual a A1 mais 2R mais 1R, 3R. Vamos lá. Quem é o A5? Por definição, é o seu antecessor, que é o A4, mais a razão. Quem é A4? A4 é A1 mais 3R, mais esse R aqui, ó. Então, A5 vai ser igual a A1 mais 3R mais 1R mais 4R. Ok? Eu vou pegar essa relação aqui do A2 e vou trazer para cá só para a gente observar uma coisa. É A1 mais R. Beleza? Nós estamos em busca de um padrão, de uma generalização, ok? Então, presta bem atenção. Todos os termos, a partir do segundo, A2, A3, A4, A5, e quantos mais nós queiramos determinar, todos eles estão em função do A1, não é isso? Todos eles estão em função do A1. Então, como eu disse, todo termo a partir do segundo, A2, A3, A4, A5, quantos mais eu queira determinar, ou seja, até um termo AN qualquer, isso vai ser igual. A1 é termo comum a todos eles. Vai ser também presente nesse termo geral. A1. O sinal de adição também se faz presente sempre. O que apresenta uma variação é o coeficiente numérico da razão. Mas olha um detalhe. Quando o coeficiente não está expresso, a gente sabe que é 1. Aí preste atenção numa coisa. Quando eu calculei o A2, o coeficiente foi 1. Quando eu calculei o A3, o coeficiente da razão foi 2. Quando eu calculei A4, o coeficiente da razão foi 3. Quando eu calculei A5, o coeficiente da razão foi 4. O que é que eu estou querendo mostrar a você? Que o coeficiente da razão, o coeficiente numérico da razão, tem uma unidade a menos do que o termo. Ou seja, 4 é igual a 5 menos 1. 3 é igual a 4 menos 1. 2 é igual a 3 menos 1. 1 é igual a 2 menos 1. Ou seja, para o termo geral, o coeficiente será n menos 1 vezes a razão. Desse modo, nós determinamos o termo geral de uma progressão aritmética. Dada a PA 1, 4, 7, 10, 13, determine o sexto termo. Determinar o sexto termo é calcular o A6.
E para calcular qualquer termo, a gente precisa, de início, saber a razão. A razão numa progressão aritmética é a diferença entre qualquer termo a partir do segundo e o seu antecessor. Então, olha só. Pega aqui o 10. 10 menos o seu antecessor, que é 7, a diferença é 3. Então, nessa PA, a razão é 3. E ela é uma PA crescente, não é isso? Mas olha uma coisa. Eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, A4 e A5. Ah, Islane, tá fácil. Para determinar o sexto termo, é só pegar o quinto termo, que é igual a 13, e somar 3. Muito bem, então A6 é igual a 16. Agora nós precisamos determinar o 35º termo. Ou seja, eu quero que a gente determine o A35. Alguém pode pensar assim, é só ir somando de 3 em 3 até chegar ao 35º termo. Ok, é uma possibilidade. Mas nós já conhecemos o termo geral de uma PA, ok? Então, olha, se eu quero o A35, observa aqui, eu tenho que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero saber quem é o A35. A35, ou seja, N é 35, tá certo? N é igual a 35. É igual a A1 mais 35 menos 1 vezes a razão que a gente já viu, que é 3. O A35 é A1, que é 1, mais 34 vezes 3, que é a razão. A35 vai ser igual a 1 mais 102. Portanto, o A35 é igual a 103. Vamos falar agora das propriedades de uma PA. Considere essa PA finita e crescente, né? A PA 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. A primeira propriedade diz que, numa PA, cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre o termo anterior e o posterior. Olha aqui, ó. 5. 5 é igual à média aritmética entre o seu anterior, 2, e o seu posterior, que é 8. Verdade, né? Vamos pegar qualquer outro aqui. 14. 14 é igual à média aritmética entre o seu antecessor, que é 11, e o termo posterior, que é 17. 11 mais 17, 28, dividido por 2, 14, ok? A segunda e última propriedade diz que, numa PA finita, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Como assim? Olha lá. Quais são os termos extremos aqui? 2 e 20. A soma aqui dá 22. O que nós vamos observar é a soma entre os termos equidistantes aos extremos, ou seja, os termos que estão à mesma distância. Olha, 5 mais 17. A soma também é 22. 8 mais 14. A soma também é 22. Islane, mas sobrou aqui o 11. Mas ele não tem um par equidistante para poder calcular. Beleza?